O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje em Parintins, aqui no interior do Amazonas, para relançar o Luz para Todos. Ele fez a inauguração da subestação de energia que marca a integração da cidade ao Sistema Interligado Nacional. Pois é, a passagem de Lula por Parintins teve a recepção de apoiadores do presidente no aeroporto e um discurso voltado ao cuidado com a Amazônia. O avião com o presidente e sua comitiva chegou por volta de 10h30 da manhã no aeroporto Júlio Belém, onde uma multidão já aguardava ansiosa o desembarque de Luiz Inácio Lula da Silva. Do aeroporto, os apoiadores do presidente seguiram a comitiva presidencial até a Praça do Cristo Redentor, onde enormes filas se formavam desde as primeiras horas do dia para acompanhar de perto o discurso do petista. Para o professor Vinícius Garcia, esse foi um momento histórico para Parintins. Uma pessoa que sempre teve essa preocupação, né, com a região norte, com a Amazônia, nada mais do que justo recebê-lo, né, com muita alegria, assim, com muito amor, porque é isso que ele representa para nós. E Parintins teve esse privilégio, o povo parintinense do Amazonas teve esse privilégio, né, de receber o nosso presidente hoje, por todos esses programas voltados, né, para a população tão importante. Então é isso que a gente tem que reconhecer e aplaudir. O presidente retornou a Parintins após 20 anos, mas desta vez, seu Odilon não conseguiu ver de perto o seu grande ídolo. Eu queria ver ele, mas não vai dar. Da outra vez, quando ele viu, eu vou ver ele. Por que o senhor gosta tanto do Lula? Porque ele é o meu candidato desde a primeira eleição que ele veio. Lula foi recepcionado na Praça Cristo Redentor com muita euforia pelo público e se encantou com as apresentações dos bois Garantido e Caprichoso, símbolos da cultura amazonense. A primeira-dama, Janja, também não resistiu ao ritmo da toada. Após o show dos bumbais, o prefeito Bigacia concedeu o título de cidadania parintinense ao presidente da República. Ele lembrou que o Linhão de Tucuruí teve as obras iniciadas ainda no segundo mandato do PT e reforçou que a interligação deve resolver o problema com as quedas de energia. Em Parintins, Lula fez a inauguração da linha de transmissão de energia que liga o município ao Sistema Interligado Nacional, além da assinatura da ordem de serviço da linha de transmissão Manaus-Boa Vista, o lançamento do Programa de Descarbonização da Amazônia e o relançamento do Programa Luz para Todos. A gente quer cuidar de cada passarinho, a gente quer cuidar de cada flor, a gente quer cuidar da nossa água, mas sobretudo eu quero cuidar do povo. Nós vamos fazer o que precisa ser feito. Nós não aceitaremos e não admitiremos garimpo ilegal. Convidado a prestigiar o Festival Folclórico de Parintins mais uma vez, o presidente Lula confirmou que estará presente no evento em 2024. O presidente da República também prometeu verificar a situação das emendas parlamentares para os municípios. O senador Omar Aziz pediu que os recursos estimados em 60 milhões de reais para o muro de contenção da ilha sejam revistos pela inflação. Afonso chegou cedo para ver o presidente e lembrou que é a terceira vez que Lula vem à ilha Tupinambarana. A primeira em 1994, a segunda em 2003 e a terceira agora em 2023. O advogado comemorou o privilégio de estar em todas as visitas do presidente. O Lula chega no momento de glória. Parintins deu 82% de votos no segundo turno. O interior do Amazonas elegeu o presidente Lula. Isso é muito importante porque ele tem um carinho especial com a Amazônia, com a Zona Franca. E eu acredito que esses projetos que foram lançados hoje só demonstram o seu compromisso para com o povo amazônico. O governador Wilson Lima destacou que em Parintins, cerca de 100 mil pessoas terão acesso à energia elétrica de qualidade. Ele aproveitou o momento para reforçar a ajuda política de Lula para a defesa da Zona Franca de Manaus
e repavimentação da BR-319. No fim do evento, Lula foi ao encontro da multidão, abraçou e cumprimentou os apoiadores. Foi um momento único, emocionante e a gente conseguiu segurar na mão dele naquele momento, foi tudo. E Lula voltando a Parintins novamente, o povo estava esperando ele, né? Eu toquei na cabeça dele e entreguei a vida dele a Deus, porque é disso que ele precisa, de muita proteção divina. Teve muito caprichoso usando vermelho lá hoje, né? Inclusive lá em Parintins, uma visita recheada dessa questão festiva, sim, mesmo dessa memória afetiva que a população de Parintins tem ao presidente Lula, mas tem sinais importantes. Ali a gente está falando de anúncios para o Amazonas, anúncios para Roraima, que tem, obviamente, suas capitais, tem Manaus, tem Boa Vista, mas a cidade escolhida para fazer esses anúncios de questões fundamentais, a gente está falando de energia elétrica, a gente está falando de iluminação, a gente está falando de melhoria de internet, foi numa cidade que tinha 82% de aprovação ao Lula na eleição. Então, a eleição passou, mas ela é lembrada sempre que possível, sim, né? Exatamente. E foi como a gente já esperava, né, Dante? Ali, muitos apoiadores do presidente numa cidade, como a gente viu, o próprio apoiador falando que deu maioria de votos para o presidente Lula, o Dante comentou agora também, com essa presença do público ali marcante e um momento que para Parintins é muito emblemático, né? A cidade deixa, né, de ter ali, ser abastecido por uma termoelétrica e vai ser abastecido pelo Linhão de Tucuruí, sendo interligado ao sistema nacional, que, claro, vai beneficiar muito a população que deixa de ter o problema com a queda de energia constante. É claro que ainda existe muito isso no interior, principalmente do interior, que eu faço parte, lá no Careiro Castanho, mas é uma melhoria, é um momento muito marcante e significativo para o presidente nessa passagem por Parintins. E tem um detalhe também que é importante a gente frisar, que durante esse evento, ali na fala do governador Wilson Lima, ele aproveitou a ocasião, não tinha nada a ver com o assunto, mas para fazer vou chamar, entre aspas, de uma cobrança, de um apelo à BR-319. O presidente, inclusive, falou sobre esse tema numa entrevista que ele deu ali a diversas rádios aqui da região amazônica na quinta-feira, né, ontem pela manhã. Então, o governador aproveitou para fazer essa cobrança, disse que, inclusive, o Estado está disposto a fazer todas as exigências legais que os órgãos ambientais façam para que essa estrada seja feita, seja de fato concretizada, né? Porque ela existe, ela é aberta, mas ela não serve para o tráfego de veículos ali, infelizmente, né? Então, falou que se for para ser uma estrada-parque, que ela seja, que o governo dê toda a contrapartida. Então, são sinais aí de próximas pautas que podem ser abordadas pelo presidente numa nova vinda aqui ao Amazonas. Exatamente. Foi até um assunto que sentimos falta no discurso de Lula, mas o Wilson Lima fez questão de lembrar ali enquanto falava, e a gente já vai se dirigindo aqui para o nosso telão, porque está chegando informação ainda ligado à visita de Lula ao norte do país, né, Dante? Pois é, teve uma situação ali que chamou muita atenção lá em Santarém, no interior do Pará, porque um fazendeiro, ele acabou preso após fazer ameaças ao presidente da República, que visita a cidade nessa sexta-feira, né? Ele saiu de Parintins e já foi lá para Santarém, porque tem uma agenda extensa ali no Pará. Pois é, então a gente vai direto à Pérola do Tapajós conversar com o nosso repórter Paulo Ricardo Soares, que estreia hoje no A Crítica Notícia, trazendo detalhes aí dessa informação que foi muito comentada durante o dia de hoje. Paulo, seja muito bem-vindo à nossa programação. Você vai acompanhar aí de casa mais vezes o Paulo entrando aqui com a gente. Conta aí, o presidente Lula já se pronunciou sobre esse assunto? Boa noite. Boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês falando no ACN, na Crítica Notícia. Então, o presidente Lula já se pronunciou sim, inclusive se pronunciou lá em Parintins ainda, enquanto estava conversando com a multidão, estava recebendo as informações de muitas novidades, o presidente Lula acabou tocando nesse assunto. Foi um assunto, como você acabou de dizer, foi um assunto muito comentado nas últimas horas em todo o país. Essas ameaças, em específico aqui na região norte, aqui em Santarém, no Pará, um assunto que gerou aí uma série de notícias, uma série de comentários, até porque um homem chegou a ser preso, né? Agora a informação que nós obtivemos é que ele está solto, foi solto pela Polícia Federal, mas está usando tornozeleira eletrônica e não pode, em hipótese alguma, estar próximo de nenhum evento que vai acontecer, que vai ter a presença
do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Desembarcou em Santarém agora há pouco, na tarde de hoje, veio de Parintins direto para cá, e de Santarém ele já foi direto para a Vila Balneária de Alter do Chão, onde deve passar o fim de semana juntamente com a comitiva e com a primeira-dama, dona Janja, né? Ele foi até para uma casa muito conhecida, para um restaurante que fica às margens do rio Tapajós, ali na praia de Carapanari. E não é a primeira vez que o Lula vai a essa rede de restaurantes aqui na região, em Belém também. Ele foi na última vez no mesmo restaurante, mas o que chama a atenção é justamente o pronunciamento do presidente Lula a respeito dessas ameaças que vem nos últimos dias sofrendo. Ele pegou e se pronunciou por meio, como eu acabei de dizer, né, do discurso dele lá em Parintins. A gente, inclusive, separou um pequeno trecho do que disse o presidente Lula, que, abre aspas, se tivesse medo, não tinha nascido, fecha aspas. A gente vai ouvir agora o que disse ainda o presidente Lula a respeito dessas ameaças sofridas aqui em Santarém, na região norte. Vamos ouvir. Vocês vão ter notícia de que a Polícia Federal prendeu um cidadão em Santarém que disse que ia me matar hoje, quando eu chegasse lá. Ele está preso. Há boatos de que em Belém também tem um cidadão que disse que ia matar. Se eu tivesse medo, eu não tinha nascido. Se eu tivesse medo, eu não era presidente da República. Eu aprendi com a minha mãe a não ter medo de cara feia. Cachorro que late não morde. E, portanto, eu vou fazer deste país um país civilizado. Bom, conforme disse o próprio presidente Lula, né, o outro assunto que também gerou polêmica foi a busca e apreensão na residência de um homem, de um vigilante lá em Belém do Pará, que também proferiu palavras por meio das redes sociais ameaçando o presidente Lula. Com ele a Polícia Federal não conseguiu apreender nenhum armamento, mas deu aí um auto de infração para o mesmo. Eu volto com vocês. Tá certo, Paulo. Obrigado aí pela sua participação aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo. É uma honra falar com você. E vou só ficar aguardando o convite para conhecer aí as praias aí de Alter do Chão, viu? Também. Já que o presidente está por aí aproveitando, ainda não fui. Quero conhecer, aproveitar para ter essa oportunidade, né? Obrigado, Paulo. Obrigada, Paulo. Um assunto chamou muita atenção de todo mundo, Sim. né? Inclusive o Paulo estava desde ontem à noite de olho desse assunto, viu? Já estava mandando logo depois, já estava né? monitorando esses assuntos, porque de fato, né, você está se falando de uma visita institucional do presidente, tem que ter todo esse protocolo de vigilância, né? Agora, para que ficar falando demais em mesa de bar, né? Pelo amor de Deus. Isso que a gente viu lá em Santarém, no Pará, é muito por conta do clima político que a gente vive desde a eleição de 2018, quando a gente viu na campanha Jair Bolsonaro sendo esfaqueado. De lá para cá, essa rivalidade esquerda-direita só aumentou, indo para os finalmente mesmo, já teve gente morrendo por conta disso. Preciso pacificar, né? Essa situação realmente não vai dar nenhum fruto. A violência nunca é o caminho e eu espero que a gente não tenha mais que noticiar. Mesmo que sejam só ameaças, né, Dante? Não é bacana, né? Não, a política se resolve na urna, tem a rivalidade no discurso, na ideia, mas a violência jamais. Tem até um detalhe curioso que o presidente Lula comentou lá em Parintins, que o pessoal tinha que levar os políticos daqui tinham que levar os políticos, né, de todo o país para lá, para aprender a respeitar as diferenças, fazendo toda aquela comparação ali em relação ao nosso garantido caprichoso lá no festival, que enquanto um se apresenta, sadia. O outro tem que ficar quieto, né? Então tem todo esse detalhe, esse paralelo com a política. A gente vai falar agora de um outro assunto, porque a Polícia Federal está investigando a tentativa de venda de um relógio de luxo, gente, avaliado em R$300 mil, pelo ex-ajudante de ordens da Presidência da República, o Mauro Cid. Esse relógio seria um presente dado por sauditas ao ex-presidente Jair Bolsonaro durante visita oficial. A joia que supostamente seria vendida fora do país é um relógio modelo Rolex de ouro rosé cravejado de diamantes, avaliado em R$600 mil. De acordo com as investigações, as mensagens trocadas entre o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, e uma suposta intermediária já estão em análise dos membros da CPI mista do 8 de janeiro. Os parlamentares investigam se o dinheiro pedido por Mauro Cid
Cid seria entregue de forma irregular ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Nos e-mails trocados entre a intermediária e Mauro Cid, ela pede um certificado para comprovar a originalidade da peça e pede também um preço, um valor do objeto que seria vendido. Mauro Cid disse que se trata de um objeto que foi repassado pelo governo da Arábia Saudita e que, por ser um presente oficial, não tinha um certificado, mas um selo verde que comprovaria a originalidade. Ele também pede $60 mil, o equivalente a quase R$300 mil. Desde então, essas mensagens estavam sendo monitoradas. Agora, os membros da CPI mista do 8 de janeiro avaliam se tem alguma relação com ataques à democracia e se a joia, que deveria ser incorporada ao acervo público e foi incorporada ao acervo pessoal de Bolsonaro, ficaria sendo vendida no exterior e ele ficaria com o dinheiro. Até o momento, a defesa de Mauro Cid e a defesa de Bolsonaro não se posicionaram sobre o assunto. Igor Damasceno, de Brasília, para o A Crítica Notícia.